Com relação à resolução de equações, as duas táticas que nós já vimos aqui, que é a do inverso aditivo e a da divisão, resolve assim boa parte das equações, né? E nelas está implícito as principais técnicas de resolução de equação com a variável no primeiro grau. Mas a gente sempre tem que dar algumas pinceladas em alguns pontos, né? Alguns inclusive bem intuitivos. Por exemplo, vamos supor que aparecesse para você a seguinte equação: 21 é igual a 3x. Essa equação pode até parecer um pouco diferente, né? Porque normalmente a gente escreve a expressão na variável no primeiro membro. Mas aí vem aqui uma das recomendações, né? Uma das dicas bem tranquilas, que é você, sempre que você quiser, você pode simplesmente alternar primeiro membro e segundo membro. Ou seja, eu posso pegar esse cara aqui que é o meu primeiro membro e mandá-lo para ser o segundo membro, e esse cara aqui que é o 3x, que é o meu segundo membro, e colocá-lo para o primeiro membro. E pela lógica, se 21 é igual a 3x, 3x é igual a 21, é só uma questão de escrita. Então 21 igual a 3x me incomoda, então eu coloco 3x igual a 21. Perceba que é simplesmente substituição, né? A troca de posições entre o primeiro membro e o segundo membro, sem nenhum tipo de operação de conta, de multiplicação, divisão, nada. A gente só fez pegar o segundo membro, colocar para ser o primeiro, e o primeiro membro, que é o 21, colocar para ser o segundo, somente isso. Aí a partir daqui, a gente pode continuar, e no caso aqui, a gente quer eliminar esse 3, que é o coeficiente de x, então a gente vai usar a tática da divisão, né? Vamos dividir por 3 aqui, vamos fazer bonitinho assim, né? 3x eu vou dividir por 3, e vou pegar o 21 e dividir também por 3, né? O que vai me levar à solução da equação, que x é igual a 7, 3 vezes 7, 21. Então, mais uma vez, sempre que você quiser, você pode passar o primeiro membro para ser o segundo membro e o segundo para ser o primeiro, sem nenhum tipo de problema. Uma outra situação que vai acontecer, e eu vou colocar aqui na forma de um exemplo, é quando você tem, por exemplo, assim, vamos supor que eu tenha a seguinte equação: 10 menos x é igual a 4, né? Aí nesse caso aqui, eu tenho 10 menos x igual a 4, então eu vou colocar aqui, eu vou usar aquela primeira tática do inverso aditivo. Eu quero isolar o meu x, né? Eu estou vendo que o meu primeiro membro é 10 menos x, aqui é o primeiro membro, e o meu segundo membro é 4. Opa, segundo membro, né? 4. Então, há diversas formas, e o interessante da matemática é há diversos caminhos que nos levam à mesma conclusão correta, né? Então, o que não pode é dar sumiço nas coisas sem nenhuma explicação, que às vezes acontece, né? Então, por exemplo, eu quero que o x fique sozinho ali no primeiro membro. Vou usar a tática do inverso aditivo. Quem é que está me incomodando? É o 10. O 10 é positivo ou negativo? O 10 é positivo. Quem é o inverso do 10 positivo? É o 10 negativo. Então, eu vou colocar assim. Vou subtrair 10, vai ficar 10 menos 10 menos x é igual a 4 menos 10. Aí aqui eu vou conseguir o meu objetivo, que é eliminar o 10 no primeiro membro. E aqui vai ficar 10 menos 10 é 0, menos x, que é igual a 4 menos 10.
0 menos x é menos x, que é igual a 4 menos 10, que eu estou segurando aqui ainda, por enquanto. O que eu quero mostrar nesse meu exemplo é que você não pode odiar esse sinal de menos aqui, de cara, e dizer, rapaz, eu vou passar a borracha nele e apagar, porque você vai errar a resolução da equação. Mas toda vez que a gente quer mudar o sinal de toda uma equação, de toda a equação e não apenas de um dos elementos da equação, dos termos da equação, mas toda ela, a gente pode multiplicar esta equação por menos 1. Quando você multiplica a equação por menos 1, porque na verdade, dicas de passagem, você pode multiplicar a equação pelo número que você quiser, desde que este número não seja igual a zero. Qualquer outro número, positivo, negativo, fração, você pode fazer isso, essa multiplicação. Isso é muito legal, que você pode fazer o que você quiser com essa equação. Você não pode multiplicar ela por zero. Então, já que eu posso multiplicar por qualquer número, eu escolho multiplicar por menos 1. Porque o menos 1, no jogo de sinal, o menos inverte o sinal e o 1 na multiplicação não altera o número. Então, quando eu multiplico por menos 1, todos os sinais são invertidos. Ou seja, o que é mais fica menos. O que é menos fica mais. Todos eles, ninguém fica parado, ninguém fica sem ser alterado. Estou multiplicando a equação toda por menos 1. Como é que fica essa multiplicação por menos 1? Vai ficar aqui, ó. Menos por menos dá mais, vai ficar só o x. E aqui eu consigo o que eu queria. Me incomodei aqui com esse menos, estou tirando. Mais aqui no 4, que é mais aqui, né? Não está escrito. Mais por menos dá menos, aí vai ficar menos 4. E aqui no 10, esse menos aqui, menos por menos dá mais 10. Ok? Então, olha só, a equação eu multipliquei ela por menos 1, observa. O menos ficou mais, o mais ficou menos, o menos ficou mais, certo? É isso que acontece quando você multiplica por menos 1. Agora, a coisa ficou mais simples, ficou menos 4 mais 10, que é a mesma coisa de 10 menos 4, certo? Posso até escrever aqui, não tem problema. 10 menos 4, que eu estou alterando só a posição dos números. Logo, eu concluo que x é igual a 10 menos 4, 6. Que é a solução da nossa equação esquisita, né? Do vídeo, x igual a 6. Se a gente voltar lá na equação inicial, vai ver que faz sentido. Qual é o número que 10 menos esse número é igual a 4? 10 menos 6 é igual a 4. Então, realmente, dá para perceber que a equação foi resolvida corretamente. X realmente, que é o número misterioso, é igual a 6. E aqui, nesse nosso ponto desse vídeo, a gente está falando sobre multiplicar a equação por menos 1, né? Por exemplo, se eu tenho assim, se eu tiver uma situação da seguinte forma, vou colocar aqui mais um exemplozinho. Por exemplo, menos x é igual a, vamos supor aqui, 3 menos 15, né? Então, mais uma vez, eu tenho um sinal de menos aqui no x, eu quero tirar esse cara, né? Eu vou fazer o quê? Vou multiplicar a equação toda por menos 1. Eu não posso simplesmente pegar a borrachinha e ir lá e apagar o sinal de menos. Mas eu posso multiplicar a equação por menos 1 e aí esse sinal de menos vai ser transformado em mais. Então vai ficar o quê? X igual a menos 3 mais 15, né? Observe mais uma vez que todos os sinais da equação foram invertidos, que no caso, menos 3 mais 5 é igual a 12, né? Que é a mesma coisa de 15 menos 3 igual a 12, que é a solução desta breve equação. Então, falamos aqui da inversão de posição, primeiro membro e segundo membro, e da multiplicação da equação por menos 1. E aí, para concluir, a gente pode ter, por exemplo, diversas situações em que, né, a gente precisa da combinação das técnicas. Vamos a elas. Por exemplo, eu posso ter assim, 5x menos 8 é igual a 2x mais 20.
Então, olha só. Essa é uma equação na variável x no primeiro grau, mas perceba a dificuldade que a gente tem de tentar adivinhar que número é esse, né? E daí a gente já tira a importância dessas técnicas de resolução de equação, ou seja, uma coisa razoavelmente complicada se transforma em algo metódico, né? Metódico, ou seja, a gente segue um método e resolve, e esse método não é tão complicado e a gente encontra o nosso resultado. Então, olha só as técnicas que a gente pode usar aqui, da forma como nós estamos estudando, né? Vamos começar eliminando esse menos 8 aqui, ó, né? Vamos fazer devagarzinho. Então, esse menos 8 eu elimino com o inverso aditivo de menos 8, que é mais 8. Então, eu vou fazer assim. No primeiro membro vai ficar 5x menos 8 mais 8. Estou acrescentando 8 ao meu primeiro membro, logo eu tenho que fazer a mesma coisa com o segundo membro. Então, eu tenho que escrever 2x mais 20 mais 8. Aquilo que eu faço no primeiro membro, também faço no segundo, acrescentei mais 8. Então, no caso aqui, esse menos 8 mais 8 vai dar 0, que é o que eu queria, de propósito, vai ficar só o 5x, né? 5x é igual a 2x, e 20 mais 8 mais 28, certo? Passo a passo. Agora, o que é que me incomoda? Porque eu quero colocar a minha variável x no primeiro membro, e eu tenho esse 2x aqui está no segundo membro. Como é que eu faço para mandar esse 2x para o primeiro membro? Usando o inverso aditivo novamente. Olha como é fácil, da mesma forma que eu usei com menos 8. Quem é o inverso aditivo de 2x? É menos 2x. Então, a gente vai pegar aqui e fazer menos 2x em cada membro. Então, vai ficar 5x menos 2x, subtraindo 2x no primeiro membro. No segundo membro, adivinha, né? Mesma coisa, 2x mais 28 menos 2x. Como esse 2x menos 2x dá 0, eu vou ter aqui que 5x menos 2x vai dar o quê? 3x igual a 28. Porque 2x menos 2x é 0, né? Então, eu subtraí 5x menos 2x igual a 3x, como nós já vimos antes. Logo, simplificou bastante a nossa equação. Chegamos numa situação aqui que basta usar aquela velha tática da divisão, né? Por que eu vou dividir? Porque eu tenho 3x, o coeficiente de x aqui é 3. E eu quero tirar esse 3 daí, então eu vou dividir, adivinha por quanto? Por 3, né? Então eu vou dividir, vai ficar o quê? 3x sobre 3, mas se eu fiz isso no primeiro membro, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo, então vai ficar 28 sobre 3. Logo, aqui vai embora, vai ficar 1, então x é igual a 28 dividido por 3, que a gente já sabe que 28 não dá para dividir por 3, né? Então, a gente pode deixar dessa forma de fração. 28 terços é o nosso número misterioso. No caso, é um número racional, né? Uma fração, 28 dividido por 3. Ou então, fazer a divisão e apresentar essa resposta no formato decimal. Então, nesse vídeo, a gente viu algumas recomendações e começamos a misturar um pouquinho a utilização das duas técnicas que a gente já viu, a do inverso aditivo e a da divisão da equação.